Saudações terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende aqui com vocês no canal da Ciência Universalista e hoje fazendo um trabalho um pouco diferente. Quem sabe um trabalho de reportagem, que é a minha visão sobre um evento que eu participei, que foi o primeiro encontro de ufologia avançada aqui na Bahia. Vamos aqui mostrar agora o encarte do evento. Foi um evento que foi feito em 15 dias, então todos os organizadores, né, elogiaram a participação aqui do público baiano, aqui de Salvador, e foram cerca de 120 pessoas para esse evento, e foi um evento fantástico. E os temas abordados, né, entre eles foram abduções alienígenas, os segredos governamentais e a hora do contato definitivo. Os palestrantes desse evento estão aí disponíveis. Um deles é o Ademar Jevaer, que ele é o editor, diretor da revista UFO, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Marco Petit, ufólogo também e co-editor da revista UFO. Tivemos a Ana Santos, que ela é coordenadora da Unicósmica, e o Paulo Santos, que é o dirigente do Centro de Estudo Exobiológico Astaxerã. Então, dando sequência, o que é que eu quero abordar aqui hoje? Quando você vê um evento desse, quando você vê um encarte desse, qual é a sua expectativa? Foi a mesma coisa quando eu vi, foi via Facebook essa propaganda. Então, qual é a minha expectativa? O que é que você pensa em ver alguém ou algumas pessoas falando sobre ufologia avançada na Bahia? Aí tem a tesinha aí, vocês estão me procurando. Então, o que é que a gente pode esperar de um evento desse porte? Então, hoje eu vou passar minha visão e qual foi a expectativa, né, que eu tive. E falando já da expectativa, eu particularmente tive minha expectativa atendida, porque eu não esperava números, não esperava palestrantes abordando somente casualísticas, casos de avistamento de OVNIs, etc., números, ocorrências no mundo. Porque tanto eles como o público que estava lá, eu enxergo dessa maneira, todos nós já sabemos da realidade extraterrestre. Já sabemos da realidade da vida em todos os cantos do universo. Então o que a gente precisava não era somente ver casos, e sim já a próxima etapa. E eu acho que os 4 palestrantes colocaram bem essa visão do que é a etapa daqui para frente. O que é a etapa do ponto onde todo mundo já sabe dessa existência e como lidar com ela. Então, dando sequência, aí foi o local, que esse evento foi realizado no Hotel Golden Park, fica aqui no bairro da Pituba, aqui de Salvador. Ali embaixo o ETzinho está mostrando, ó. Eu estava presente, estava ali no cantinho. Isso aí foram nas 2 primeiras palestras. Depois eu fui pro fundão, cheguei atrasado do almoço. Então, dando sequência, gente, a primeira palestra foi ministrada pela Ana Santos. Ela abordou a importância da ufologia na educação. Eu fiquei surpreso com esse tema, porque ela abordou de uma maneira muito simpática, muito serena, uma pessoa muito agradável de se ouvir. E ela colocou como é importante a realidade, né, a consciência da cósmica, a consciência da realidade da vida em todos os lugares do universo na educação infantil. E como isso forma as novas pessoas, os novos habitantes da nova Terra, né, da nova civilização. E por que tão importante ter essa consciência cósmica? Ela mostrou que a gente, quando expande a nossa consciência para um nível cósmico, a gente tende a buscar o equilíbrio, buscar cooperação. Por exemplo, a gente aprende, começa a lidar com a importância de cuidar do nosso planeta, que tem recursos limitados, recursos essenciais à nossa sobrevivência, e nós agora, essa civilização velha que está caindo, nós estamos destruindo nosso próprio habitat. A gente chama de meio ambiente sem lembrar que nós somos o meio ambiente. Estamos juntos, não dentro. E essa visão, ela abordou diversas colocações. Inclusive, ela fez uma pergunta à plateia, que foi uma pergunta de um concurso que ela, né, fez com crianças, onde ela leu depois até uma redação de um jovem de 17 anos. E a pergunta que ela abriu para a plateia foi: se aparecesse uma extraterrestre na sua frente, o que é que você diria a ele? E aí diversas pessoas colocaram suas posições. Eu quero uma carona, etc e tal. E o que eu achei interessante foi a visão desse jovem, onde ele colocou. E primeiro ele ia dizer ao extraterrestre que ele era bem-vindo,
E aí ele começou a narrativa abordando como era a Terra, né? Apresentando esse planetinha para o extraterrestre. O extraterrestre calado só ouvindo. Ele começou a falar das maravilhas naturais, etc. Até que entrou no ser humano, que não dá bom dia pro outro, que é materialista, que tem guerras, que mata o outro, que destrói tudo, que polui tudo. Resultado, o ET ficou tão nervoso que eu fora. Ele não quis nem papo. Falou, aqui, nesse lugar perigoso, eu vou embora. Então isso mostra já uma percepção dos jovens e das crianças diferentes. Então é aquela coisa da boa vizinhança, né? A gente não está sozinho aqui no universo. Então a gente precisa elevar a ética, o respeito a outros parâmetros. E eu coloquei no cantinho um Ben 10, porque isso aí foi uma visão minha, onde a gente está vendo aí que a juventude, a criançada, está recebendo essa informação. O Ben 10, por exemplo, é um desenho animado onde ele tem amigos, ele se transforma, etc., em diversos extraterrestres. Então, essa ideia, ela mesma colocou, já não está chocante. E o interessante é que as crianças, elas aceitam muito bem. Não é que nem o pessoal mais velho, que já tem seus dogmas, já tem, né, suas filosofias, suas ideologias restritas, e tem uma dificuldade de enxergar o que está ao nosso lado. Então, foi uma palestra fantástica, gostei bastante, e já começou a mostrar qual é a nossa preocupação. Não é discutir se a realidade extraterrestre é real ou não, e sim como lidar com ela na nossa sociedade, na nova forma de sociedade que a gente vai ter. Agora falando um pouco da segunda palestra do dia, a segunda palestra da manhã, que foi a palestra do diretor da revista UFO, o Ademar Jevaé. Mas depois, nos últimos slides, vou falar um pouco sobre ele. É uma figura fantástica, muito simpática, muito acolhedora. E ele começou a falar sobre... A ideia dele era passar justamente os segredos sobre os UFOs, e como os governos, principalmente a aeronáutica brasileira, entre alguns outros governos do mundo, estão começando a revelar isso em cima de um trabalho fantástico dos ufólogos, começando a revelar documentos oficiais mostrando a presença ufológica, não só no Brasil, mas como no planeta também. Então, aquela questão da realidade extraterrestre, ele quis mostrar que já é oficial, documentado. O governo brasileiro, a Força Aérea Brasileira, entre outros órgãos mundiais, estão atestando, estão dizendo, sim, existe vida inteligente fora da Terra, e não só inteligente, como eles estão aqui, possuem aeronaves com tecnologias que nem a nossa imaginação concebe. Então, mostrou essa importância do trabalho, né, dos ufólogos em levar esses segredos para o conhecimento da população, porque é necessário e vai ser necessário. Em cima desse vai ser necessário, que foi uma da minha expectativa, e eu esperava que ele argumentasse, e ele argumentou que foi falar um pouco sobre o projeto dele, chamado Data Limite, um projeto onde ele participou, que é um projeto, um documentário realizado, baseados em alguns relatos, em algumas cartas, em contato que Chico Xavier teve com amigos, né, com um jornalista que acompanhava seus trabalhos. E esse Data Limite veio à tona porque tanto se fala sobre o momento do contato final, o momento em que a sociedade vai enxergar na cara, no céu, a realidade extraterrestre, e fica aquela incógnita. Data. Eu não me prendo a datas, ele também falou que não se prende a datas, e que não devemos nos prender a datas. Mas, como ele comentou, muita gente já colocou datas e falhou. Mas ele começou a falar um pouco sobre quem era a figura de Chico Xavier, considerado um dos maiores brasileiros, um cara que simples, humilde, escreveu mais de 400 livros. Cara, você sabe que escreveu um livro? Escreva 400, mais do que isso, e não ganhar R$1. Ele passa todos os direitos autorais para as obras de caridade. Então, olha quanta gente ele ajudou, passando mensagens para as famílias, sem cobrar nada em troca. Então, é uma pessoa de um respeito altíssimo, né, eu acho que com todos nós. E essa pessoa, com esse nível de confiança, de credibilidade, ele colocou datas, uma experiência que ele passou, onde eu vou pincelar aqui, porque eu acho que vocês devem, na verdade, assistir esse documentário, que tem DVD à venda em todas as grandes lojas, o Data Limite. Mas Chico Xavier participou de uma reunião entre consciências
aqui do nosso sistema solar, onde consciências que representam diversas civilizações, e eles conversavam sobre a situação do planeta Terra. Porque a gente começou a utilizar uma energia chamada energia nuclear. E essa energia não é só uma energia que afeta a gente. Ela afeta diversas dimensões, afeta nossos vizinhos. Então, sabe aquela coisa, a criança bagunceira pegou uma faca, quer que os pais agora ficam atentos, para porque ele está com um negócio perigoso na mão. A gente precisa ver a situação. E ele pincelou um pouco, né, sobre o data limite, ele coloca o que é que foi conversado nessa reunião. E para isso se estabeleceu um período para o ser humano terminar seu processo, né, cíclico dessa transição, e com condições de que, se a gente não se destruísse em guerras nucleares, etc., nós, a partir de 2019, ou seja, 50 anos após o homem ir à Lua, o homem teria um início, né, dessa realidade extraterrestre, e que viria juntamente com grandes mudanças na sociedade, e um momento assim fantástico para todos nós. E se não, a gente terminasse entrando em guerras, que o próprio ser humano ia acolher, né, o que estava fazendo, e o próprio planeta Terra ia, vamos dizer assim, entrar em equilíbrio, e grandes mudanças teriam que acontecer para que isso não fosse para um quadro bem pior. Então, vale a pena, fantástico. Mas ele continuou a palestra, e ele começou a colocar dentro das documentações oficiais da Força Aérea Brasileira alguns casos famosos. Ele listou aí 3 casos famosos, onde eles estão: a Operação Prato, que ocorreu lá no Pará, a Noite Oficial dos UFOs no Brasil, e o caso Varginha. Se vocês não conhecem esses 3 casos, deem uma lida em materiais a respeito, olhem lá na revista UFO, no site da UFO, porque é o seguinte, são 3 casos de importância mundial. Caso Varginha, que todo mundo dá risada, como o próprio Jevaé falou do Cacete Planeta, que utilizou muito o ET de Varginha para fazer piadas, etc. Foi um caso totalmente documentado. Diversos ufólogos estiveram 24 horas após o evento já documentando, já catalogando, e tivemos depoimentos de militares, né, e etc. A Noite Oficial dos UFOs, o espaço aéreo de São Paulo foi fechado porque existiam 21, não era 21 OVNIs com cerca de 100 metros de diâmetro no formato esférico, sobrevoando em formação à região. E aí 7 caças. Aí foi um questionamento que é interessante. Você acha que a Força Aérea vai brincar de levantar do sol 7 aviões militares, 7 caças, para justamente averiguar o que são esses OVNIs? Não houve atrito, terminaram todos voando em formação, meio que um observando o comportamento do outro, até que horas depois essa frota OVNI foi embora. Gente, a Força Aérea, no outro dia, com o pessoal, um certo brigadeiro, que não me recordo o nome, eles fizeram uma coletiva de imprensa, inclusive com os pilotos que voaram ao lado desses OVNIs, e eles relataram tudo o que eles viram. Eles confirmaram, a Força Aérea disse, foi verdade. A gente fechou o espaço aéreo, não foi de brincadeira não. Então é o seguinte, e a Operação Prato foi uma operação bem diferente, um famoso chupa-chupa lá no Pará, onde mais de 2.000 pessoas foram atingidas por algumas luzes, muitas tiveram alguns problemas físicos, etc. Então foi um caso numa pegada bem diferente, essa mais ostensiva, até mais agressiva em um certo ponto, e também muito estudado, e onde a própria Força Aérea Brasileira também divulgou documentos mostrando a existência desse caso e de que eles estavam lá fazendo todo esse relato. Aí que tem diversas fotos, imagens de objetos de grande porte no céu do Pará, e relatos, né, de testemunhas e de todo o trabalho que eles fizeram lá. Então é aquela coisa, ele colocou bem que o trabalho dos ufólogos conseguiu mostrar para a sociedade que o fenômeno UFO é um fenômeno real e agora também oficial. Depois do almoço, nós tivemos a palestra do co-editor da revista UFO, que é o Marco Petit, também um grande ufólogo, e ele falou sobre abduções alienígenas. Então, primeiramente, ele brincou de uma maneira muito inteligente
com aquela ideia de, poxa, nesse universo tão infinito, como é que não pode existir vida, né? E ele começou a mostrar galáxias que tem bilhões de estrelas, que cada estrela tem dezenas de planetas, e que já temos a existência, né, de mais de 200 bilhões de galáxias. Ele começa a falar em números que mostram que é totalmente improvável nós sermos sozinhos aqui nesse universo. E ao longo de sua palestra, me impressionou muito, foi algo que ele mesmo colocou. Ele como Jevaé, de vez em quando eles estão fazendo documentários no History Channel, e sempre aquela pegada pouco técnica. Ele até mesmo falou, tipo, o pessoal acha que eu sou até meio materialista em alguns pontos por abordar muita coisa técnica, né, ufológica técnica. E ele colocou um lado espiritualizado, se é que eu posso usar esse termo, fantástico. Porque ele mostrou que a realidade ufológica não é só seres distantes, em orbes, em planetas, estrelas distantes, e sim em consciências em outras dimensões. Inclusive, ele colocou uma situação familiar ocorrida com a filha dele, que teve relatos de contatos com uns amiguinhos invisíveis. Inclusive, ele presenciou um desses contatos e ele não enxergando nada, mas em um momento que a filhinha dele viu uma imagem de alguns ETzinhos, assim, de uma capa de uma revista, ela falou: "Olha meus amiguinhos ali cabeçudos". Então ele começou a buscar e a colocar a questão da abdução, o que são essas abduções, esse recolhimento de material genético. E ele colocou a visão dele, uma visão bem otimista, uma visão de estudo para poder ajudar a nossa genética, que em sociedades humanas lá atrás sofreu um acidente solar, o Sol praticamente dizimou todo mundo no planeta, e os sobreviventes tiveram mutações muito agressivas no nosso DNA, e isso gerou limitações no nosso corpo. Essa é a ideia dele, a limitação de não utilizar certos sentidos, certas habilidades inerentes a gente, e certas civilizações estariam intervindo, inclusive, né, requerendo material genético para poder preparar as novas gerações, já com corpos mais preparados para novas capacidades. É uma visão interessante, é uma visão bem otimista. Realmente é difícil falar em situações de mulheres que têm seu feto retirado, sumido, etc. Eles mesmo colocam que muitas das situações os extraterrestres agradecem a mulher num evento desse. Por mais que ela não lembre, é como se ela tivesse em outras vidas ou em outro plano, tivesse feito, né, esse acordo de ajudar a civilização, sendo uma espécie de uma mãe de aluguel, etc. Mas a gente sabe que do lado de cá rola muitos traumas, é difícil lidar com uma situação dessa. Mas, obviamente, é aquela situação, um exemplo, quando os cientistas humanos querem ajudar os golfinhos que estão morrendo devido à poluição, etc., o que é que o humano faz? Abduz, tira o golfinho de dentro da água, enfia chip, enfia a argola de identificação, enfia um bocado de coisa para poder rastrear e ver como ele se comporta, retira a amostra de sangue, faz análise, e que no final, para esse golfinho que sofreu esse trauma, essa situação difícil, esses humanos querem, na verdade, proteger com estudo, né, os próprios golfinhos de outros humanos, que querem acabar com tudo. Então, é uma visão interessante. E a gente, se colocando no lugar do golfinho, ninguém ia querer acordar dentro de algum local com seres tirando a amostra de sangue, né? Então, nunca seria algo confortável. Mas foi uma visão fantástica e eu gostei muito desse lado de misturar o que não deveria ter sido separado, né? Foi o espiritual do ufológico. E para finalizar o dia, tivemos a palestra do Paulo Santos, e ele abordou uma temática interessante, que foi o momento do contato definitivo. E o que é que ele quis colocar com isso? Vocês já estão cientes da realidade, mas será que você está preparado para esse intercâmbio, né, esse intercâmbio universal? Você está preparado para sentar numa mesa cheia de ET, um diferente do outro, e trocar ideia? Aí a questão dele foi: vamos abordar isso. Qual seria a ética? O que seria um comportamento comum? Achei interessante essa imagem que eu coloquei aí dele, de um slide dele. Ele aborda no filme ET, aquele de Steven Spielberg. E ele coloca que os primeiros humanos que tiveram uma relação amorosa e pacífica com o ET foram as crianças. Porque as crianças estão livres de dogmas, estão livres de certas ideias, por exemplo, comportamentais. Todo mundo gosta de sorriso.
Um abraço. Eu cheguei em paz. Esse cara parece o maior vilão do mundo. É, tudo é legal. Aí chega um ET, 3 olhos na cara, verde, feio que sua azul, cheio de pelo, sério. Oi. Meu irmão, todo mundo corre. Agora o cara pode ser o cara mau coração da galáxia, de amor, de bondade, só que a fisionomia, a genética dele não transmitem esse tipo de situação através de gestos faciais. Às vezes é só uns pelinhos daqui que mexem, que para eles é um abraço, um sorriso. Então ele começou a colocar a situação. Você está preparado para lidar com o diferente? Né? E como é que você buscaria sentir, captar se aquela essência é positiva, se é negativa? E ele colocou seria em forma do quê? Do contato mesmo, da comunicação. É aquela coisa, sério ou não, mas pô, seja bem-vindo, o que deseja, tal. Em cima desse diálogo que as coisas iriam se construir. Então ele colocou a importância de não termos medo para poder prepararmos essa sociedade. Inclusive ele convocou os outros ufólogos locais a começar a realizar um trabalho de pensar na transição, logo depois do contato, qual seria o nosso comportamento, o que a gente buscaria com essas civilizações, quais seriam as nossas perguntas. Então foi uma palestra bem interessante. E agora, para não alongar demais, algumas fotos do evento. Aí estou eu e o grande Thiago, famoso bolinho, macio e fofinho, essa figuraça aqui com óculosinho de Harry Potter. Gente fina aqui também, um co-parceiro, co-editor aqui desse canal. Aí uma foto do crachá da palestra. E aí essa foto foi tirada de manhã quando a gente já estava pronto para encarar todas essas informações. Aqui muitos amigos, uma das coisas fenomenais desse evento foi, primeiro, eu me senti normal. Eu acho que aqui em Salvador nunca me senti tão em casa, tão normal, cheio de lunático na região. Todo mundo conversando a sua língua, todo mundo com a mente aberta, disposto a ouvir e a falar qualquer tipo de conhecimento. E fizemos bastantes amizades. Aí o nosso colega Fernando dando um legal para a câmera, a gente tirando foto com o Jevaé. Nos bastidores, tive a oportunidade de mostrar umas fotos até que eu tenho. Nesse momento estava conversando com o Petit sobre algumas fotos, trocando algumas ideias. Pessoal muito simpático. Aí foi na hora do almoço, onde a gente aproveitou o almoço para conversar, trocar conhecimento, ver quais eram as perspectivas de cada um, o que é que fez cada um ir ao local. Então aqui todo o pessoal. Quem está tirando essa foto é um amigo André aí, também está participando, a Márcia, a Manuela, a Fernanda, a esposa do André, o Tiagão, todo mundo. Aí a Ana Santos, uma figura simpática, depois eu vi que ela é pedagoga, aquela coisa assim que, sabe, sereno, amoroso, uma figura brilhante. Gostei muito de estar com ela e conversar um pouquinho com ela. Figuraça! Gente fina o Jevaé. Muito simpático, a gente trocou muita ideia nos bastidores, eu e o Thiago. Inclusive, daqui a pouquinho vocês vão ver algo que foi dito que vai ser uma surpresa. Então, é um grande ufólogo, eu acho que é a nossa representação nacional aí para o mundo na busca dessas informações, de oficializar o fenômeno UFO. Então, uma pessoa de grande credibilidade, um enorme respeito e que continua com seu trabalho aí. Fantástico. Gente, agora vamos às nossas conclusões. Primeiro eu queria falar esses dizeres de Arthur Schopenhauer, se é que a pronúncia está correta, onde aborda que toda a verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. Você é maluco? Isso aí a gente já está até acostumado. Na segunda, é rejeitada com violência. O que é isso? É a Matrix. Não adianta você lutar contra a Matrix. Você tem que se preparar para cair fora dela. Porque vai ter muita gente que vai estar tão alienado nesse sistema antigo de pensar que vai querer até jogar bomba em você. Já no terceiro, a verdade é aceita como evidente por si própria. Que é o que estamos buscando com esse trabalho. É uma preparação moral, uma preparação intuitiva, uma preparação ética social para as mudanças que já estão acontecendo e que estão por vir. Onde vai se preparar, porque a verdade vai estar à tona, sem as máscaras, ou seja, o que é que significa apocalipse? Tirar o véu, revelação. Então, quando a verdade pular na cara dura, os que vão estar preparados vão formar uma nova ideia, uma nova sociedade, e aqueles vão
estão fechados, estão orgulhosos, estão alinhados àquele sistema antigo, certamente vão acompanhar esse sistema antigo para onde ele for. E minha conclusão, o que eu achei, até conversei com o Jevaé, o que eu achei melhor do trabalho, inclusive Data Limite, que foi mostrar a gente a espiritualidade, aquela coisa maravilhosa, pessoas do além, pessoas dos planos espirituais. Não é diferente de ET cabeçudo, meu irmão. Seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, ele pode ter uma cabeça desse tamanho com 7 olhos na testa. Mano. Gente, a realidade é de consciências em diversos planos, em diversos locais. Ponto final. Então, essa união de ufologia, de espiritualidade, que eu chamo isso de consciência cósmica, foi lindo ver que, graças a Deus, todos esses caminhos começaram a convergir para o ponto que vai abrir novos caminhos para uma nova sociedade. Então, fiquei muito feliz, né? Eu acho que foi o melhor fruto de todo esse evento, foi sentir que os grandes profissionais, que em muitos eram tidos até como céticos, eles, fora disso, eles estão altamente conscientes de que a busca para a realidade extraterrestre não é só fora da Terra, é fora do nosso campo de percepção. E agora, gente, tem uma surpresa. Conversando com o diretor da UFO, o Jevaé, ele fez um videozinho que vocês vão assistir agora e daqui a pouco a gente volta a conversar, tá? Olha a surpresa que vocês vão ter. Até daqui a pouquinho. Prazer, obrigado. Quero saber se podia fazer um presentão pra mim, pra participar do grupo do Nassim Harameen. Vai parte da agora, tentou trazer muito gente. Se você dá uma pegadinha, mas você esforça que eu vou ser lotado pra trazer. Amigos de ideais comuns. Eu sou Jevaé, editor da revista UFO, e organizo eventos de ufologia com pessoas da área e de áreas ao redor, em várias partes do Brasil. Entre os meus planos, eu já trouxe ao Brasil inúmeros conferencistas de vários países, está trazer Nassim Harameen para falar sobre discos voadores, porque é um homem brilhante, muito inteligente, que tem um conteúdo fabuloso e que é aberto a essa questão, como nós sabemos. Então, logo vamos fazer vamos trazer esse homem, abrindo essa possibilidade de discutirmos ufologia no nível mais elevado ainda com esse brilhante científico. Um abraço a todos vocês, bom trabalho. Obrigado. Muito obrigado. E aí, gostaram? Maravilha, hein? Já estou ansioso. Compartilhei isso na internet com um grupo de Nassim Harameen, com um grupo de alguns grupos de estudo. E o pessoal aceitou muito bem, o pessoal já está ansioso para trazer essa figura ilustre aqui para o Brasil, para a gente, né, ouvir suas novas ideias, seu trabalho. Que é um trabalho que, se vocês não conhecem esse homem chamado Nassim Harameen, sempre com esse sorrisão, simpático, uma figura carismática também, é um cara revolucionário. Eu considero que é o Einstein da nova geração. E não só com conhecimento técnico, físico, um conhecimento moral, um conhecimento integrador, de união, pacífico. Um cara fantástico. No canal da Ciência Universalista, lá no YouTube, a gente está disponibilizando todos os vídeos possíveis desse trabalho. E vale a pena, porque eu digo que é um divisor de águas no conhecimento de cada pessoa. Então, gente, mais um vídeo, depois de um bom tempo. Muito obrigado, valeu. Essa foi a minha visão, minha cobertura sobre esse grande evento. E eu espero que todos os colaboradores e os organizadores desse evento que possam estar me assistindo, que tenham forças, tenham motivação, tenham apoio para que esses eventos ocorram com maior frequência e ocorram de uma maneira cada vez mais forte em nossa sociedade, tá? Então, muito obrigado a todos que estiveram ligados a esse grande evento que teve aqui em Salvador. Então, gente, se vocês já não entraram, a gente está lá no Facebook, que é o Ciência Universalista, onde a gente coloca diversas informações, vamos mantendo vocês atualizados sobre o que está ocorrendo não só no planeta, como no espaço, em todos os locais, trazendo matérias, trazendo os vídeos. Sempre que podemos, estamos fazendo upload para o nosso canal do YouTube, com material, esses nossos vídeos, mas também vídeos de outras mentes, como Nassim Harameen, entre diversos estudos, tá? Então, basta se inscrever, vocês vão estar atualizados. A gente organizou um playlist
por tópicos, por temas. Então, todos os vídeos que a gente tem, vocês podem ter acesso. E nós não gosto de enfatizar, não tem propaganda em nossos vídeos, porque a gente não tem finalidade de lucratividade nenhuma com esse trabalho. Só de divulgação e de levar o despertar a quem a gente puder. Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Muito obrigado. Vejo vocês em breve em mais vídeos, tá? Vamos bater um papo lá no Facebook, viu, gente? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.